Universo Diverso, com Luciana Neri. Dia 11 de maio foi o Dia das Mães. Dia em que muitas mães se perguntam: será que eu tenho sido a mãe ideal? Será que deveria replicar o modelo de maternidade a que fui submetida? Será que isso cabe no nosso tempo? Para conversar sobre esses desafios, convidamos Marcela Aguiar. Ela é psicóloga e terapeuta familiar. Marcela, são muitos desafios, né? A maternidade do nosso tempo é uma maternidade compartilhada com tantas outras funções. Se as mulheres até as décadas de 50 e 60, em sua maioria, eram responsáveis pela interioridade dos lares, cuidado da casa, do marido, educação dos filhos, após esse tempo, elas são convocadas para o mercado de trabalho, até por uma questão de crescimento do país. E com isso, elas gastam muito mais tempo na sua formação, muito mais tempo de estudo, muito mais tempo se aperfeiçoando para serem competentes o suficiente para disputar esse mercado. E elas precisam disso, né, Marcela? Afinal, muita gente contribui ou é responsável pela renda familiar. Dados da ABIMA de 2025 dizem que 93% das mulheres ajudam financeiramente nas funções, nos cuidados domésticos, e que nas classes C e D, 43% delas são responsáveis financeiramente por essas casas. Se pensarmos que muitas delas são mães solos, elas deveriam ter um apoio de uma rede, inclusive do Estado, com creches que funcionassem bem, dando suporte a essa mulher. Mas a gente sabe que a realidade do nosso tempo, ela não é tão possível, né? Não existe tanta rede, tantas pessoas que assumam essa função. Antigamente as avós tomavam conta das crianças, né? Mas hoje muitas delas também estão no mercado de trabalho e a mulher precisa trabalhar e acaba tendo que assumir isso de uma forma muito corajosa, inclusive. Quando assumem, existe um sentimento de ambivalência que fica nessa mulher. Uma sensação de que ela poderia dar mais tempo, de que ela deveria estar mais em casa, mas a necessidade de cumprir esse lugar também financeiramente faz com que ela se sinta culpada com isso. E qual é o resultado dessa ambivalência aí? Buscar o sucesso na vida profissional e se sentir culpada por não dar tanta atenção à maternidade? O que se vê é que as mulheres elas têm deixado a maternidade para muito mais tarde e às vezes desejado não ocupar esse lugar, já que elas gostariam de ocupar ou de uma forma mais plena, sem tantas funções atreladas, ou de fato elas podem escolher hoje não viver essa função e se realizar em tantos outros lugares que não apenas a maternidade. Essa maternagem, ela é diferente, né? Não é a mesma experiência para todas as mulheres. Ou seja, mãe não são todas iguais. O desenvolvimento do perfil dessa maternidade vai ter um impacto muito importante a depender do espaço e da condição financeira que essa mulher tem. Sabe-se que mulheres que têm condição financeira maior, elas podem ter por perto pessoas que dividam com ela essa função, ou ela pode pagar por uma rede de apoio paga que ela julgue ser suficiente, competente e que possa ocupar o lugar dela. E isso traz muito mais tranquilidade. E você tocou aí num ponto importante, que é a classe social, especialmente no que tange a condição financeira de bancar os cuidados com esse filho, né? Sabe-se que mulheres que têm muito mais dificuldade financeira, por vezes essa rede de apoio que divide com ela esse espaço social também precisará trabalhar e serem responsáveis financeiramente pelo sustento das suas casas, e com isso essa função é compartilhada às vezes por creches e instituições que nem sempre são o que ela gostaria, mas é o que é possível. Algumas mulheres, inclusive, não têm nem a oportunidade por ter uma falta de uma rede que cuide, e com isso ela vai ter muito mais dificuldade no exercício dessa maternidade, já que ela terá dificuldade de buscar o dinheiro, o sustento da família, pela necessidade de ocupar apenas essa maternidade.
Enfim, a depender dos suportes que essa mulher tenha e também da condição financeira dela e das condições estruturais dessa maternidade, ela será muito diferente de mulher para mulher. A maternidade é uma maternidade muito mais difícil, muito mais caótica emocionalmente, trazendo impactos nessa relação. Também a maternidade, do que eu vivi anteriormente, de como eu entendo ser a maternidade real e possível, ela também terá impactos emocionais, a depender da classe social que essa mulher vive. Portanto, os impactos do desenvolvimento dessa maternidade, ela também será a depender de como ela vive e das condições que essa mulher tem de vida. Em suma, a nossa experiência como filha, a nossa condição financeira ou a nossa ausência de estrutura são fatores que impactarão e muito a forma como exerceremos essa maternidade. Bem, Marcela, a gente já falou aí sobre alguns desafios desse novo tempo, né? O que fazer? O novo tempo exige da gente uma atualização. E sempre foi assim. Se a gente voltar no tempo, nós vamos lá na década de 60 e vamos ver, por exemplo, o advento da pílula anticoncepcional e como que isso modifica a forma com que as mulheres lidam com o corpo, e isso faz com que elas possam ir para o mercado de trabalho. Na década de 70, com o movimento hippie, também ali a forma de se relacionar, a forma de amar, os amores livres, eles também fazem mudar as relações, a forma com que a gente se relaciona emocionalmente, amorosamente. Então as mudanças, elas não são mudanças apenas desse tempo. Ou seja, a única coisa constante é a mudança, e a mudança sempre existiu, né? É verdade que o nosso tempo, como trazem alguns sociólogos, falam sobre a velocidade, e a gente sente também no nosso cotidiano, as redes sociais, a forma de se comunicar mudou, e com isso as mudanças, elas são muito mais velozes. Mas a gente fala de mudanças de uma mesma lógica, são mudanças na forma de se relacionar, são mudanças na postura. E diante dessas mudanças velozes, como agir? Isso exige de nós, me coloco nesse lugar por ser mãe, exige de nós, pais, e aí vou convidar os pais também a fazerem parte dessa escuta, a uma atualização e a uma disponibilidade para o diálogo, para o encontro, para aprender com os nossos filhos, para entender como pais podemos orientá-los diante da necessidade do que eles pedem para esse tempo. Então eu diria que a maternidade desse tempo é uma maternidade que exige consistência do que a gente acredita, ao passo que também exige de nós disponibilidade para o aprendizado com eles. E nessa dança entre quem ensina e quem aprende, construir uma relação possível para as nossas realidades enquanto família. Essa experiência que cada mãe tem de ter sido filha e dessa vontade ou tendência que nós temos a reproduzir os modelos como fomos criados. O que fazer? Isso é bom sempre. Para educar os nossos filhos, muitas vezes a gente lança a mão do que a gente tem como pais, Trago os pais novamente para essa relação aqui, como mães, do que a gente tem como história anterior. Usamos o que a gente conhece, como foi feito com a gente, o que não necessariamente é ruim, porque de alguma forma ter a geração anterior como referência faz com que a gente se posicione escolhendo o que foi bom ou o que foi ruim. Uma reprodução cega que diz apenas que aquilo foi bom incorre no risco de não ouvir os filhos e criar um distanciamento. Mas quando a gente decide fazer isso de forma atenta, podemos criar histórias muito bonitas, transgeracionais, de avós para os netos, de pais para filhos. Ser adulto dá para eles uma segurança, mas ser ouvido também enquanto pessoa e respeitado enquanto um outro ser é tão importante quanto,
Somos uma geração que sofreu um buraco muito difícil, que foi negar as histórias anteriores, já que os nossos pais vieram de marcos muito dolorosos, como a ditadura militar, que incorria na violência. Mas, de alguma forma, aprendemos com essas histórias e tentamos reproduzir uma diferença. Essa diferença tornou-se também um buraco de não fazer exatamente aquilo e ficarmos expostos a uma positividade ruim que fez com que a gente perdesse lugares de referência para os nossos filhos. Portanto, não é sobre estar no passado ou reproduzir o passado, mas é sobre aprendermos com o que foi para podermos reinventar essa nova história. Se eu puder deixar para os ouvintes do Universo Diverso uma dica, essa é uma relação, a relação de maternidade é uma relação profunda e ela não está escrita em nenhum lugar. Ela nunca foi vivida antes. É uma relação que ela está ali à medida que essa criança nasce. Nós aprendemos a ser pais dessa criança com ela. Então, buscar as nossas referências é importantíssimo. Buscar aquilo que a gente chama de intuição nos diz é muito importante, mas não isoladamente, não sozinho. Quando eu digo que os filhos nos ensinam, eu digo que nós precisamos ouvir qual a perspectiva deles, para que junto com a nossa intuição e com aquilo que a gente aprendeu ser importante, a gente construa um discurso e um diálogo em que eles possam também participar dessa relação. Não porque eles vão dizer para nós o que fazer. A nossa história nos dá a condição de falar em nome. Então, nós temos a competência e a capacidade de dizer o que é certo e o que é errado durante muitos anos. E eles precisam disso com a gente. Eles precisam que a gente saiba o lugar de onde a gente fala. Mas, quando eu digo saber, é numa relação em que eu sei porque eu sou adulto. E com isso, ser adulto traz para eles a segurança de que, de fato, tem alguém que pode cuidar deles. Quando a gente se disponibiliza de forma amorosa a viver junto, ela é muito mais gostosa e muito mais saudável. Então, que mensagem final você deixa aí para nós mães nesse nosso mês tão especial? Eu deixo um abraço carinhoso a todas as mães que erram. Nós erramos porque nós tentamos acertar, mas quando a gente faz isso com cuidado e ouvindo eles, nós erramos da melhor forma. Então, um abraço carinhoso deixo a todas nós, mulheres, que queremos acertar.